Tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês, na verdade, esse assunto não é exclusivo da física. Ele é utilizado na física, mas também é utilizado na matemática e em algumas partes da biologia e da química, que é o que nós chamamos de notação científica. Só que para a gente poder falar de notação científica, a gente vai primeiramente precisar falar um pouco sobre as potências de 10, tá? Então eu vou começar definindo para vocês o que é uma potência de 10. Mas para falar de potência de 10, antes disso, nós precisamos entender o que é uma potência. Isso em termos matemáticos, ok? Potência é, na verdade, uma operação matemática aonde eu pego o mesmo número e multiplico ele x vezes, ou n vezes, como eu coloquei nesse modelo aqui, ó. A multiplicado n vezes. Seria a gente iria ler da seguinte forma: a elevado a n, ok? Então, toda vez que eu estiver falando de uma potenciação ou de uma potência, eu estou me referindo a um número a, que a gente chama de base, que vai ser multiplicado por ele mesmo n vezes. Esse n, que é o número que aparece em cima, menorzinho, nós chamamos de expoente. Eu vou mostrar agora um exemplo numérico para vocês verem como é que isso se aplica na prática. Olha só, quando a gente escreve, por exemplo, 2 elevado à quarta potência, seria simplesmente multiplicar o número 2 4 vezes. O resultado dessa operação vai me dar um número 16. Então, só para relembrarmos, aqui está a definição, né? O número 2, que é o número que aparece aqui, maior, é o que nós chamamos de base, é o número que vai ser multiplicado. Quantas vezes ele vai ser multiplicado por ele mesmo? É pelo número que aparece aqui menorzinho em cima, que é o expoente, nesse caso, 4. Então, é o número 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. E o resultado dessa operação, que é o 16, nos dá o que nós chamamos de potência. Ok? Então, gente, quando falamos de potências de 10, nada mais é uma potenciação onde a base tem valor igual a 10. Ou seja, 10 multiplicado por ele mesmo tantas vezes quanto eu quiser. Multiplicado por duas vezes, por exemplo, 10 vezes 10 seria 100, que é 10 ao quadrado. 10 multiplicado por 10 multiplicado por 10, que é 10 elevado à terceira potência, ou 10 elevado ao cubo, seria igual a 1000. E assim sucessivamente. Tá bom? Mas o que isso tem de interessante quando a gente pensa no contexto científico? Daí é necessário a gente explicar para vocês o que é notação científica. Essa notação científica é uma forma encontrada para se escrever números muito grandes e números muito pequenos. Isso acontece com muita frequência nas ciências. Na física, por exemplo, quando você pega a astronomia, você lida com números muito grandes. Ou quando você vai trabalhar com física nuclear, você começa a trabalhar com números muito pequenos. Escrever ou trabalhar com esses números matematicamente, fazendo conta, é um processo muito enjoado se você tiver que lidar com eles na escrita tradicional. Daí a notação científica, ela entra como um facilitador para a gente poder escrever, ler e manipular esses números, tá? Então é por isso que é extremamente importante conhecer e dominar a notação científica quando estamos estudando a física, por exemplo. E como que a gente escreve um número em notação científica? Para termos gerais, a gente usa essa definição aqui, ó. A multiplicado por 10 elevado a n. Mas o que é A e o que é n, afinal de contas? O valor A é um número que necessariamente tem que estar situado entre 1 e 9,99, por exemplo. Ou seja, tem que ser maior ou igual a 1 e tem que ser menor do que 10. Então, ele é um número que vai estar lá dentro desse intervalo. E o número n é um expoente, que precisa ser um número inteiro. Quando eu me refiro a número inteiro, pode ser positivo ou negativo. Ok? E como que a gente trabalha com isso na prática? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu peguei o número 3.600, para a gente poder mostrar como que trabalha com a notação científica. Esse número não é um número tão grande assim, mas eu peguei esse número propositalmente
para a gente poder ter uma facilidade maior de lidar com ele, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever o número normalmente. Só que aí eu vou fazer uma coisa diferente do que a gente faz normalmente. Após eu terminar de escrever o número, se ele for inteiro, a gente vai colocar uma vírgula após o último algarismo. Se fosse um número que já tem a vírgula, separa a parte inteira e parte decimal, escreve o número normalmente. Tá? Nesse caso, como é um número inteiro, eu escrevi o número aqui com uma vírgula após o último algarismo. Você deve estar se perguntando, para que eu coloquei essa vírgula? Eu vou mostrar daqui a pouquinho. É para efeitos didáticos isso, tá? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos mexer com essa vírgula. Ou para a direita ou para a esquerda, conforme a necessidade. O que a gente quer fazer na prática é tornar esse número algo que esteja entre 1 e 10. Tá? Então, nesse nosso exemplo, observem que a minha vírgula estava aqui e ela se moveu para essa posição aqui. Eu deixei duas vírgulas representadas de propósito, tá, gente? Porque, de novo, é para mostrar didaticamente como que isso vai terminar. Após feito essa segunda etapa, nós vamos contar quantos algarismos temos entre as vírgulas. Observem, eu coloquei em vermelho aqui, ó. Nós temos 3 algarismos. Por que é importante nós sabermos quantos algarismos eu tenho entre as vírgulas? É porque este número é que vai ser o expoente da minha potência de 10, vai ser aquele número n que eu mostrei para vocês ainda há pouco, tá? Então, no final das contas, o número 3.600, quando formos reescrevê-lo na notação científica, ele fica com essa cara aqui, ó, 3,6 vezes 10 elevado a 3. Aqui, gente, normalmente a gente coloca 2 ou 3 algarismos apenas, tá? Eu coloquei apenas 2 aqui, porque os outros 2 algarismos seriam zeros. Esses zeros à direita aqui não fariam diferença nenhuma, tá? E aqui o número 3, gente, observem, é a quantidade de algarismos que a gente deslocou a vírgula nesse processo. Ah, e se nós estivéssemos trabalhando com um número pequeno, por exemplo? Olha o que nós temos aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, só que o número pequeno agora. Eu peguei um exemplo aqui de números 0,0003. Nesse caso, ele já tem uma vírgula. Então, eu vou apenas mover essa vírgula daqui até aqui, ó. Porque quando eu coloco a vírgula após o número 3, é como se eu estivesse escrevendo 3, alguma coisa. No caso, não vou colocar nada aqui, porque não é necessário. Quantos algarismos eu tenho agora entre as vírgulas? 4 algarismos. Só que como o deslocamento da vírgula, nesse caso, foi para a direita, o meu expoente ele deve ser negativo. Por isso que apareceu menos aqui. Tá bom? Então, para a gente poder resumir essa ideia da notação científica, quando eu for movimentar a vírgula para construir o número, eu tenho que observar se o movimento é para a esquerda ou para a direita. Se o movimento da vírgula for para a esquerda, eu vou aumentando o expoente cada vez mais. Se eu estiver movendo a vírgula para a direita, eu vou diminuindo o expoente cada vez mais. Ok? Isso é muito importante quando nós vamos, por exemplo, lidar com operações de soma e subtração com números escritos nesse formato, porque aí a gente necessita, em algumas situações, mover a vírgula para a direita ou para a esquerda. Então é importante que vocês saibam isso daqui, ó, que está nesse último pedacinho do slide aqui, ó. Sempre que eu mover a vírgula para a esquerda, o expoente vai aumentar, e se eu mover para a direita, o expoente diminui. Ok? Bom, além da ideia de notação científica, que eu acabei de mostrar para vocês, a gente utiliza nas ciências uma tabela de prefixos para poder substituir determinadas potências da base 10. Isso é muito utilizado em algumas situações de forma combinada. A gente usa tanto a potência como a tabela de prefixos. Então eu peguei aqui um exemplo bem simples que eu acredito que a maioria de vocês conheça. 1 quilômetro. O que significa 1 quilômetro? 1 quilômetro é a mesma coisa que 1.000 metros, né? Mas o que indica que 1 quilômetro é 1.000 metros? É justamente a existência dessa letra K aqui, que é o prefixo quilo. Então, esse K aqui, ele está substituindo o número 1.000.
que multiplica com o número 1 que está aqui, ok? Então, 1 vezes 1000 vai dar 1000 metros. E a gente pode utilizar não apenas a letra K, que é 1000, a gente tem outros prefixos. Eu vou apresentar no próximo slide apenas os prefixos mais utilizados, tá? Existem prefixos além dos que estão nessa tabela. Se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão encontrar outros prefixos maiores ou até menores aí. Eu coloquei apenas os mais utilizados, ok? Começando aqui, coloquei do maior para o menor, tá? O prefixo tera. Tera, gente, é a mesma coisa que 1 trilhão, tá? É representado pela letra T maiúsculo e significa que é 10 elevado a 12, ou 1 trilhão, como eu disse para vocês. Giga. Giga é representado pela letra G maiúsculo, que corresponde a 10 elevado a nona potência, ou 1 bilhão. Mega, representado pela letra M maiúsculo, 10 elevado a sexta, ou 1 milhão. O quilo, que a gente falou agora há pouco, que é 10 elevado à terceira potência. Depois vamos para os submúltiplos. Desse, que é representado pela letra D minúscula, que é 10 elevado a menos 1, ou 0,1. Centi, que é pelo Czinho, 10 a menos 2. Por exemplo, aqui, ó, centímetro. Centímetro é 1/100º de um metro, é a centésima parte do metro, né? O prefixo mili, por exemplo, milímetro, 10 elevado a menos 3, é a milésima parte do metro. Micro, que é 10 elevado a menos 6. E nano, aqui tem um erro, gente, é N pequeno, tá? Na hora que foi digitar, deve ter dado um probleminha aqui, mas é 10 elevado a menos 9. Esse N aqui é N minúsculo, tá, turma? Prestem atenção nisso aqui. Eu, na hora de digitar, não percebi esse engano. Aqui eu quero mostrar para vocês como que a gente aplica essas ideias num número escrito com as duas ideias. Olha só esse trecho que eu peguei no site da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Ela mostra que houve um incremento, ou seja, houve um aumento de 7.246,41 megawatts de capacidade instalada no Brasil, ultrapassando uma meta que havia sido estipulada por eles de 5.781 megawatts. Então, dessa forma, o Brasil fechou o ano com potência fiscalizada de 170.071 megawatts, sendo mais de 75% a partir de fontes renováveis. Bom, o que nos interessa aqui nesse modelo é vamos pegar esses três números que foram colocados aqui em megawatts e vamos colocá-los convertidos para notação científica. Observem, olha só, se eu pegar o mega, lembra que mega é 10 elevado a 6, ok? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir esse m grande por 10 a sexta. Depois, o que eu fiz daqui para cá? Eu desloquei a vírgula que estava aqui até aqui, por exemplo, até entre o 7 e o 2. Que dessa forma fica um número que é menor que 10 e maior que 1. Então, esse número aqui escrito na notação científica ficaria 7,25 vezes 10 elevado a 9. Por que 9 e não 3? Eu já não tenho 6 aqui? Então, esse 6 vai se somar com os 3 que eu andei com a vírgula. Então, 6 mais 3, 9. Outra coisa, aqui eu fiz um arredondamento, porque aqui está 7,246. Quando o número que está aqui, por exemplo, que é o 6, ele é maior do que 5, maior ou igual a 5, na verdade, a gente arredonda o número que vem antes para cima. Então, por isso que virou 7,25 aqui. Tá? A mesma lógica se aplica aqui no segundo número, tá? Eu tenho 5.781, né? Quando eu desloquei a vírgula, ficou 5,78. Como aqui é menor que 5, eu apenas retirei o número 1 para manter o número um pouco melhor na hora de escrever. E aqui também, né? Aqui a diferença é que a vírgula não existia, aqui também não existia vírgula, mas aqui eu andei 3 casas com a vírgula, aqui eu andei 5 casas com a vírgula. Então ficaria 1,7 vezes 10 elevado a 11. Bom, eu espero que tenha conseguido ajudar
para vocês entenderem um pouco melhor como funciona notação científica, uso de prefixos e potência de 10. Pratiquem bastante que vocês não vão ter mais problemas, tá bom? Até mais!